muito forte chamada Zeruia. Então compartilha aí com quem está precisando, se você conhece alguém, uma mulher ou mesmo homens, né? Porque a palavra é para todos. Aqui nós focamos nas mulheres, mas os homens são bem-vindos e aprendem também. Amém, queridas? Amém. E nós estamos todas as terças-feiras aqui online, através dos nossos canais aqui da Igreja Casa Firme. Se você não conhece a nossa igreja, está convidado a conhecer. O site é casafirme.com.br. Entre lá e conheça. É uma igreja que busca o avivamento, que busca a glória do Senhor. Amém, queridos? Amém. E nessa manhã estamos aqui com uma palavra para você, mulher. Hoje nós vamos falar de Zeruia, a irmã de Davi. Antes de começar, eu gostaria de lembrar vocês que no dia 15 de outubro, nós vamos ter o Musses. Aliás, dia 13, 14 e 15 de outubro. Anotem aí na sua agenda eletrônica. 13, 14 e 15 de outubro vamos ter o Musses. E vamos ter 2 preletoras internacionais, 2 pastoras apóstolas que vêm de fora. Vai ser bênção sem medida. E este ano nós temos uma novidade. O coral vai fazer um lindo musical para encerrar o Musses, com o tema do Musses, que é Cante Mais Alto. As palavras serão poderosas, queridas. Nós estamos preparando algo sobrenatural para vocês, porque Deus nos deu motivos para cantar. Então nós vamos encerrar o Musses no sábado, às 6 horas da tarde, com um lindo musical. O musical vai durar 1 horinha só, mas é um musical maravilhoso, que vai ter teatro, dança, vai ser um lindo espetáculo. Então você está convidado a participar. E o tema do musical é Cante Mais Alto. Nós vamos falar das mulheres da Bíblia. Então esse ano vai ser tremendo. Você não pode perder, amém? 15 de outubro, anote aí na sua agenda. Aliás, 13, começa 13, quinta, 14, sexta e 15, o dia inteirinho sábado lá na Igreja Casa Firme. Amém? Amém. Então hoje nós vamos falar de Zeruia, né? Quem já ouviu falar aqui de Zeruia? Levanta a mão. Ninguém, né? Nem eu. Mas, olhando, lendo a palavra, a gente vai encontrando mulheres que tenham algo para compartilhar conosco. Amém. Zeruia, ela era irmã de Davi, né? Davi tinha muitos irmãos, entre eles 2 irmãs. Uma delas era Zeruia. Está lá em 1 Crônicas, capítulo 2, versículo 13 a 16. Diz assim: Jessé foi pai de 7 filhos, que foram os seguintes por ordem de idade: Eliabe, Abinadab, Simeia, Netanel, Radai, Ozem e Davi, 7 homens. E também foi pai de 2 filhas, Zeruia e Abigail. Zeruia teve 3 filhos, Abisai, Joabe e Azael. Então esta mulher, queridas, é uma das irmãs de Davi. A Bíblia fala sempre dos pais que têm os filhos. Quando se refere a alguém, Qual que é a passagem? 1 Crônicas 2, do 13 ao 16. A Bíblia fala sempre, quando se refere a alguém, alguma pessoa, algum homem, fulano de tal, filho de um homem, filho de fulano de tal. Mas aqui na Bíblia, nós vamos encontrar o nome desta mulher por 25 vezes, e a gente nem se dá conta, né? Por 25 vezes, né, no período que ela viveu, ela é citada. E ela é citada como uma pessoa forte, porque quando a Bíblia fala dos filhos dela, Abisai, Joabe e Azael, a Bíblia se refere aos filhos de Zeruia. Olha que interessante. Não fala que eram filhos de algum homem, não se refere ao marido dela. Simplesmente fala que eram filhos de Zeruia. Olha que interessante, né? Em várias dessas 25 vezes que a palavra de Deus se refere a estes homens na guerra, porque os 3 faziam parte do exército de Davi, dos valentes de Davi. Davi tinha 37 valentes apenas, mas eram valentes mesmo. Queridas, se vocês procurarem no Google, na história, se vocês se aprofundarem na palavra, os super-heróis, as histórias dos super-heróis, com certeza foram inspirados nesses homens. Porque eram homens realmente valentes. Lembra de Sansão, né? Que rasgou um leão no meio? Davi, né? E esses 3 valentes de Davi, Abisai, Joabe e Azael, quando se refere, nós vamos ver aqui.
toda vez fala os filhos de Zeruia, os filhos de Zeruia. Olha que interessante, 25 vezes, não é pouco não, querido. Então, assim, aqueles fulanos lá que destruíram os inimigos, que cercaram Davi, que estavam ali fiéis a Davi, os filhos de Zeruia. Então foram os filhos de Zeruia para cá, os filhos de Zeruia para cá. Gente, que mulher, né? Essa mulher marcou a vida destes rapazes e marcou a vida de todos os que estavam ali. Né? Nós temos muito que aprender com uma mulher dessa. A Bíblia não fala mais nada dela. Só fala que eram filhos de Zeruia. Para eles serem considerados filhos de Zeruia, é porque essa mulher tinha uma personalidade. E nós vamos aprofundar aqui, vamos entender um pouquinho mais sobre ela. Então, o significado do nome dela, Zeruia, no hebraico, Tseruia, né? Não sei pronunciar, porque eu não conheço hebraico. Mas o significado desse nome significa rachar por pressão e daí escorre. Olha só. Rachar por pressão e daí escorre. O seu significado pode ser entendido por um tipo de bálsamo, resina ou fragrância, que é obtido através da pressão, do esmagar, do moer. Vocês já estão entendendo onde eu quero chegar, né, queridos? Uma mulher forte que criou 3 filhos, sem marido. Nós vamos ler aqui na palavra, porque ela não tinha mais marido. O marido faleceu quando os filhos ainda eram crianças, eram jovens. Então ela teve que educar 3 filhos homens sozinha, né? Então a tradução apropriada para essa palavra Zeruia é ferida pelo Senhor. Uau! Queridos, a palavra de Deus diz que o Senhor é aquele que fere, mas é aquele que cura. É aquele que sara as nossas feridas. Se o Senhor nos fere, muitas vezes é porque Ele tem um propósito nas nossas vidas. De nos curar, para que possamos curar outros. Vocês estão entendendo, amados? E vou dizer uma coisa para vocês. Quanto maior é a ferida que Deus faz na vida de alguém, maior é o propósito que Ele tem para usar essa pessoa, para curar outros. Amém, queridos? Então, o Senhor, às vezes, Ele nos fere na nossa vida, mas é com propósito. Então eu quero dizer para você hoje que está me assistindo aí, que está sendo machucada, que está sendo moída, que está sendo provada, Deus quer te usar. Deus quer usar a tua vida, quer que você seja um canal de bênção para outras. Deus não quer, simplesmente, Deus não é sádico, não é tirano, que fica ali, vou fazer minha filha sofrer, porque hoje eu acordei querendo fazer alguém sofrer. Não, amadas, não. O Senhor, às vezes, sabe um exemplo muito tosco até, né? A unha encravada, né? Ela tá lá no nosso pé, incomodando. Você não pode colocar um sapato que ela dói. Até de chinelo dói, né? Mas, para tirar essa unha encravada, a dor é pior ainda. Não é? Às vezes você precisa ir no hospital, tomar anestesia para arrancar um negócio que o pus, o dedão fica desse tamanho que o teu pé. É uma coisa horrível. Então, para você tirar aquela coisa infeccionada, dói. Para você tirar qualquer enfermidade do seu corpo, um câncer, uma coisa, aquilo dói. Aquilo, se não tivesse hospital, anestesia, meu Deus do céu. Então é necessário muitas vezes. Deus coloca algo para te ferir, para te moer, para te, né? Como diz Deuteronômio capítulo 8, que o Senhor nos leva para o deserto para nos provar, para ver o que está no nosso coração, para nos humilhar e nos provar. Então, querido, se você está passando por um deserto, glorifique ao Senhor. Amém. Porque assim como essa mulher foi lembrada pelos filhos dela, você também será lembrada pelos frutos que você vai dar através dessa moedura, né? Um azeite, ele é extraído como? As azeitonas, elas têm que ser prensadas, moídas, para sair o azeite. Uma fragrância, um perfume, aquelas plantas, né, que exalam o perfume, então as resinas das árvores, elas têm que ser moídas para que venha um perfume, para que ele seja exalado, para que você possa usá-lo. Então, a nossa vida não é diferente. Quando nós somos moídas, nós somos provadas por Deus. E Ele vai ver dentro do nosso coração essa humildade. Ele vai encontrar essa humildade. Agora, se Ele não encontrar humildade no teu coração, é como aquele povo do deserto que morreu ali mesmo. Então, se você acha que você está perecendo no deserto, é a hora de você botar a tua cara no pó, minha irmã, né? E começar a buscar o Senhor. Começar a buscar o Senhor. Amém, queridas?
buscar o Senhor, se humilhar, porque se você se humilhar e orar e buscar a face do Senhor, Ele vai ouvir do céu. Isso é promessa. 2 Crônica 7,14. 2 Crônica 7,14. Vai passar aí na sua telinha. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Ele começa assim, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém, amadas? É isso que Deus quer de nós. Aleluia. Hoje em dia a gente prega um evangelho fácil, um evangelho barato, um evangelho de coitadinho, de mimimi, né? Ai, você é amado, você é querido, continue aí no seu pecado, que Deus te ama de qualquer jeito, Deus tem vitória para você. Não, queridos, Deus tem vitória sim, mas o caminho é a prostração, é a humilhação. E essa mulher, ela foi realmente provada, porque criar filhos sozinha, filhos homens ainda, não é para qualquer uma, não. Se com o marido já é difícil, não é? Com o marido é difícil. Porque, amadas, eu vou dizer uma coisa para vocês. Isso está na Bíblia. Vamos lá encontrar em Provérbios. Deixa eu achar aqui. Rapidinho. Provérbios. Capítulo 29. Versículo 15. Queridas, mulheres que são mães. E mulheres que são líderes, porque a palavra hoje não é só para mães, são para mulheres líderes, mulheres maduras que geram frutos. Você que gera fruto, você é uma líder, queridas. Você que está gerando fruto, você é uma líder. Então, Provérbios capítulo 29, versículo 15 diz assim: a vara e a repreensão dão sabedoria. A Bíblia fala que não é para poupar a vara. Hoje em dia, se você vai corrigir o seu filho, dá umas palmadas, e você pode ser até presa, misericórdia. É verdade. É lógico que tem a violência doméstica, né? A gente não tá falando disso. Mas umas boas palmadas no bumbum que foi feito para isso, né? É bom para educar os seus filhos. Eu apanhei e eu louvo a Deus por meus pais terem me corrigido dessa maneira. Louvo a Deus. Eu acho maravilhoso isso. E eu também corrigi meus filhos e eles não me envergonharam. Glória a Deus por isso, né? Eu sempre fui dura mesmo com eles. Enfim. Então a vara e a repreensão dão sabedoria. E olha só, mas a criança entregue a si mesma envergonha quem? A sua mãe. A sua mãe. Não é os pais, é a mãe. Aqui está na palavra, ó. A criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Meu Deus do céu. Né? Então a responsabilidade está na mãe. É a mãe que educa. Provérbios 31 fala da mulher virtuosa. Ali realmente está falando da igreja. Porque quando a Bíblia fala de mulher, queridas, existe uma analogia muito forte entre mulher e igreja. Existe Deus Pai, que é o Deus que cuida da gente, Deus Filho, Deus Espírito Santo. O Espírito Santo habita na igreja. O Espírito Santo, ele é manso, ele é suave, ele é doce. Eu já ouvi a voz do Espírito Santo, e é uma voz doce, é como se fosse uma voz feminina. Porque o Espírito Santo, eu não estou falando nenhuma heresia não, queridos, porque o Espírito Santo habita na igreja. Então o Espírito Santo é como se fosse a noiva. A noiva é Jesus, mas o Espírito Santo é aquele que se move na igreja, que se move na noiva, né? A noiva é Jesus e a noiva é a igreja. Então, amadas, a igreja é aquela que instrui. As cartas, quando você lê a Bíblia, né? Quando a gente estuda a Bíblia, a gente vê que as cartas, elas são escritas para a igreja, para a noiva, para a esposa do Cordeiro. Olha que coisa tremenda. E as cartas são doutrinárias, são ensinamentos. É com essas cartas que você aprende lá, as cartas de Timóteo, as cartas de Paulo, né? Hebreu, Tiago, enfim, estão aqui depois do livro de Atos dos Apóstolos. Quem quiser estudar a palavra, venha que nós vamos começar. Tem lá os Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, enfim. Então, o crente, vamos falar agora do crente, entregue a si mesmo, o crente que não tem uma igreja, o crente que não está inserido no corpo, que não recebe a instrução da igreja, entregue a si mesmo, vai envergonhar quem? A igreja, envergonha sua mãe. Porque a Deus Pai, a gente não engana, a gente não envergonha. Ele é Deus, ele está acima de tudo e de todos. Mas nós podemos envergonhar a igreja, nós podemos envergonhar a nossa mãe, se nós formos rebeldes. Olha que ensinamento profundo, queridos.
A vária repreensão da sabedoria. Por isso que é importante estarmos na igreja. Por isso que é importante fazermos parte do corpo. Aqui na minha casa existem várias igrejas congregadas, mas cada uma pertence a uma igreja. Cada uma pertence a uma congregação e tem pastores que cuidam, né? Eu cuido do meu rebanho, a pastora Neuza cuida do rebanho dela, mas nós estamos aqui em comunhão, né? Tem gente que vem de outra igreja também, que tem seus pastores, mas nós estamos em comunhão, né? Mas nós recebemos instrução, nós recebemos cura da igreja, né? Então, queridos, olha só que interessante. A criança entregue a si mesma e envergonha sua mãe. Hoje nós vamos falar de mães, né? Você que tem filhos pequenos, mulher, a responsabilidade é sua. Tanto é que a gente ouve por aí, né? Quando alguma criança está perguntando, cadê a mãe dessa criança? Não é verdade? Onde é que tá a mãe? Não tem mãe não? Né? Cadê a mãe dessa criança? Que é um malcriado, né? É a mãe, queridos. É a mãe, né? E às vezes a mãe, ela não tem a felicidade de conhecer a palavra, ela não tem a felicidade de ter o temor de Deus e acaba criando os filhos de qualquer jeito. Hoje em dia, tá tudo virado, tudo trocado. A mulherada tá saindo em busca de glória, de poder, né? Há uma autoafirmação, há um certo... um mover de empoderamento das mulheres, né? A gente vê por aí várias reuniões, né? Os coaches, né? Falando, incentivando, você é poderosa, você pode, você vai e tal. E isso está entrando na igreja, queridos, e não é assim. O poder de Deus, ele não se aperfeiçoa no nosso poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, como diz o apóstolo Paulo. Amém. Um coach é legal para te ajudar a fazer coisas, para te incentivar no trabalho, para ativar coisas que você perdeu no meio do caminho aí da vida, para você, né, no trabalho, nos relacionamentos, mas isso não pode entrar dentro da igreja, porque a partir do momento que entra na igreja, você perde o fundamento. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós temos que nos humilhar para receber do Senhor a bênção, entender que Ele é soberano, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Vocês estão entendendo, amados? Então, essa mulher Zeruia, ela foi lembrada por seus filhos. Só que os seus filhos, eles eram terríveis. Eles eram homens valentes, homens fortes, mas eram homens marcados pela violência mesmo. Eles eram valentes, poderosos, faziam parte do exército de Davi, mas muitas coisas na vida deles eram meio deturpadas. A gente via a traição, a gente via a impetuosidade. Pode ser pelo fato de não terem tido um pai a quem eles se espelhassem? Pode ser, né? Porque é duro criar um filho sozinho. Tem mulheres que criam filhos sozinhas até com o marido do lado. Porque o marido está tão mergulhado no trabalho que sai de manhã, volta à noite, porque é o papel do homem sustentar a casa, a família, isso é bíblico, né? Tem que fazer o melhor para casa e às vezes o marido não está nem aí, né? E quem fica o dia inteiro com a criança, quem é? É a mãe. A responsabilidade. Tanto é que quando o filho apronta, o marido vai cobrar de quem? Da mãe. Você não criou seu filho direito, né? É o seu filho. Exatamente. É o seu filho. Né? Então, queridas, muitas mulheres jogam a responsabilidade para cima do marido, né? Você não me ajuda, olha lá o que teu filho está aprontando, etc, né? Mas não, a responsabilidade não é o marido que educa. O marido tem que trabalhar, eles são papéis. A mulher exerce um papel, o marido exerce o outro, assim o time fica forte e só tem a ganhar. E na igreja do Senhor Jesus é a mesma coisa, tanto é que Paulo compara o casamento com a igreja. Amém, amadas? Paulo compara o casamento com a igreja. O cabeça é Jesus Cristo, Ele que dá o comando, Ele que se entregou por nós, Ele que nos dá alimento, deixou a palavra que é alimento para nós, Ele que nos sustenta, que nos guarda, que nos protege. Agora, a sua palavra é a nossa mãe, através do Espírito Santo, através da igreja, do corpo de Cristo. Nós somos alimentados, nós somos cuidados, pastoreados. Não existe crente que anda sozinho, não existe isso, queridos. Não dá para você ser crente em casa. E hoje em dia, eu recebi um vídeo, eu vou passar até para vocês, achei muito interessante. Aliás, foi meu marido que me mandou. Uma mulher falando que passou 1 hora no banco com o pai dela, o pai já é um idoso. E ela falou, pai, mas
não sabe que na internet tem tudo, né? Você pode, isso aqui você pode fazer pela internet, você não precisa vir no banco, né? Aí ele vira para ela e fala assim, filha, pela internet, hoje a tecnologia tá maravilhosa, mas aqui eu conheço o gerente, eu conheço o rapaz que me atende no banco. A internet tá tirando todo mundo de casa de circulação. Você faz a compra, esses dias eu fiquei esperta, porque eu sempre faço compra pela internet e peço para entregar aqui. Não tô mais saindo de casa, achei estranho, falei, meu Deus. Porque quando você conhece o padeiro, você conhece a caixa do mercado, você conhece o cara da farmácia, né? O gerente do banco, enfim, as pessoas. Quando você vai para a igreja, você tem comunhão com os irmãos. Esse vídeo é muito interessante, me cobrem que eu vou passar para vocês. E ele contando, falou assim, olha, quando a sua mãe esteve doente, o rapaz da loja X, que eu sempre vou, foi lá nos visitar. Ele é nosso amigo, acabou ficando nosso amigo. Então, queridas, cuidado com a internet. Às vezes a gente se isola dentro de casa e não tem mais vida social. E é aí que o diabo nos rouba. É aí que a Bíblia fala que o leão veio para matar, roubar e destruir. E ele fica ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Dá um Google lá e vê lá, leões perseguindo búfalos. Eu usei até esse filme numa pregação que eu fiz para o louvor sobre unidade no corpo de Cristo. O leão, ele fica lá rugindo e os búfalos saem correndo juntos, né? Aí tem uma hora que o leão vai lá e pega um búfalo, um filhote que saiu do rebanho. É nítido, o filhotinho sai do rebanho, o leão vai, ele pega o que sai, o que tá sozinho, ele vai lá e tchum. Aí ele começa aquela luta com o gnu, né? Aí ele vai arrastando, aí o gnu, que é o búfalo, enfim, eles caem no lago e no lago aparece o jacaré. Então é uma briga de leão com o jacaré e o gnu lá no meio. De repente, queridas, olha que coisa linda. É um filme, depois eu mando para vocês esse filme também. De repente, todos os búfalos, a manada vem em defesa do filhotinho. E os leões que estavam ali prontos para comer a carne daquele búfalo, saem correndo, porque eles têm aqueles chifres, né? E eles vieram todos juntos, unidos. Olha o poder que existe. É uma metáforazinha, é uma analogia boba, mas que mostra. Deus faz as coisas terrenas para nos mostrar o que acontece no mundo espiritual. Quando a igreja, quando você se afasta do corpo, da comunhão, você fica presa fácil para o diabo te atacar. Mas quando você faz parte da igreja, a igreja vem em teu favor, a intercessão, a cobertura. Sabe, queridos, às vezes os pastores são muito cobrados, né? Porque as pessoas hoje em dia, elas pagam o dízimo, é uma certa analogia. Então elas querem um pastor guru que fique à disposição delas 24 horas, né? Falando o que elas querem ouvir. E às vezes a pessoa se torna dependente do pastor. Mas a nossa tarefa como pastor, nós não somos psicólogos, nós somos pastores. A nossa tarefa, a nossa missão é conduzir vocês a Cristo e fazer vocês crescerem. Fazer vocês crescerem e andarem sozinhos. Andarem em corpo, mas caminhar sem precisar dessa dependência emocional. Então, amados, a igreja você encontra tudo isso, o crescimento, você encontra pastores que oram por você, que te conduzem ao caminho, mas que fazem você crescer e dar frutos e gerar outras ovelhas, porque ovelha gera ovelha. Presta atenção nisso. Não é pastor que gera ovelha que gera ovelha. Então você vai ser cuidado para gerar ovelha. E a ovelhinha que você gerou, você vai cuidar dela. E assim sucessivamente. Não é lindo como caminha a igreja? Como caminha o corpo de Cristo? Então, vamos voltar aqui para o nosso estudo, né? Para Zeruia. Então, Zeruia foi uma mulher que ela tinha um perfil de uma mulher forte, porque nós vamos ver através dos filhos dela o fruto dela. Para criar filhos assim, valentes e poderosos, ela teve que ser uma mulher de fibra. Eu tenho 4 filhos homens, né? Se ama nós, né? E criar filhos hoje em dia não é fácil, ainda mais com maridos que passam o dia inteiro fora de casa, sobra pra gente mesmo. Então o meu trunfo, né, quando eu não conseguia dar conta do recado, eu falei, vou falar pro seu pai. Ai, quando ele chegar. Ele fazia nada. Falei, então
tacava o terror neles do pai, o medo do pai. Teu pai vai chegar em casa, ai, ai, ai. Né? A cinta vai estar lá, eu falava, porque foi o que eu aprendi, né? Então, era assim que eu conseguia dominar as feras, porque meus filhos também são ligados no 220. E se não tivesse uma mãe que tacasse o terror ali, então eles morriam de medo do pai. O pai chegava em casa e não estava nem aí. Mas eu chamava ele no banheiro e falava, hoje eles aprontaram isso, você faz cara de bravo, pelo amor de Deus. Aí ele já ia lá e resolvia, né? Então, enfim, às vezes precisava pegar e corrigir, aí era com o pai, né? Mas é isso aí, é caminhar junto, né, queridas? Então, para criar homem, às vezes, se a mulher, ela é muito, filhinho, fica passando a mão, hoje em dia está um perigo, queridas, né? A gente não pode nem falar isso aqui, né? Mas às vezes o teu filho começa a ficar muito, né? Afeminado, enfim, sensível, depende do jeito que você cria o seu filho, né? Principalmente filho homem, né? Enfim. Então, amadas, essa mulher, ela perdeu o seu marido cedo, né? Nós vamos ver aqui que o nome dela é citado 25 vezes, tá? Então, ela com certeza assumiu a liderança da casa. Ela deveria ser bem mais velha que Davi, porque os filhos dela andaram com Davi. Eles foram os valentes de Davi. Então, eles estavam lado a lado, guerreiros, lutando. Então, para ser um guerreiro, já devia ser um menino mais, né, com mais idade. Davi começou cedo, começou lá com seus 17, 18 anos, então eram todos da mesma idade. Então a irmã devia ser bem mais velha que ele. Ela criou o filho sozinha com mão de ferro para serem os fiéis escudeiros de Davi. E o próprio Davi falava sobre os filhos dela. Olha só, primeira citação aqui, 2 Samuel 3:39 diz assim: embora o rei ungido, ainda sou fraco. Embora rei ungido, Davi falando, ainda sou fraco. E estes filhos de Zeruia são mais fortes do que eu. Que o Senhor retribua ao malfeitor de acordo com as suas más obras. Então, ele está falando dos filhos de Zeruia que são mais fortes do que ele. Eram homens que, com a espada deles, eles destruíam, né? Hoje em dia, os soldados, eles não são assim mais. Eles têm armas de fogo, né? Mas lá era no braço. Eu imagino como esses homens deviam ser fortes, musculosos, né? Então, ela preparou esses filhos para servirem ao rei com fidelidade, né? Então, eles foram envolvidos em confrontos, em batalhas, assassinatos, e todos eles que eles tiveram uma morte violenta por causa da função que eles exerciam, de proteger o rei e proteger Israel. Eles cuidaram de Israel. Então, Zeruia também devia ser uma mulher dura, né? E talvez vingativa. Porque os filhos, vocês vão ver que os filhos também eram vingativos. Queridos, tudo nós passamos para os nossos filhos. Tudo. Os teus filhos são o teu reflexo. Não adianta você ficar ensinando para eles o beabá, pegar a Bíblia e ficar falando. Eles não estão nem aí com o que você fala. Eles vão ligar para as suas atitudes. Aquilo que você mostra para eles. Se uma mãe é educada, está sempre agradecendo, pedindo por favor e tal, os filhos também serão educados. Se uma mãe é grosseira, os filhos serão grosseiros. Se uma mãe é vingativa, os filhos serão vingativos, porque aprendem isso com a mãe, eu sei o que eu estou falando. Uma mãe rancorosa vai passar o que para os seus filhos? O rancor. Uma mãe que vive magoada, vive mimimi, os filhos vão ser como? Do mesmo jeito, porque você passa isso para eles, é o Espírito que tem, você passa para eles. Amém? Então, Davi, quando queria repreender seus sobrinhos, né, os 3 filhos, ele chamava eles de filhos de Zeruia. Olha só, 2 Samuel 16, versículo 9 e 10. Então Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei: por que esse cão morto amaldiçoa o rei, meu senhor? Permite que eu lhe corte a cabeça. Mas o rei disse: que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Portanto, quem poderá questioná-lo? Deixa ele. Era uma situação que tinha um sujeito X aí, um fulano, amaldiçoando o rei, falando: você tomou o lugar de Saul, você não é rei, é nada, você usurpou o trono e blá blá blá, começou a falar. Os meninos tomaram a dor do tio. Sim.
E foram lá, mas o que é esse cão morto aí? Eu vou lá arrebentar com ele, né? Me deixa aí que eu vou lá e quebra a cabeça. Me permita que eu corte a cabeça dele. Eles eram obedientes ao rei. Eles cobriam, cercavam o rei. Mas olha só Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Deixa ele, o que vocês têm com isso? Filhos de Zeruia, né? Tipo assim, vocês são igualzinhos sua mãe, né? O que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Ele me amaldiçoa porque o Senhor lhe disse que amaldiçoasse Davi. Olha só o entendimento de Davi. Tudo vem de Deus. Até as pessoas te amaldiçoando, até as pessoas te perseguindo, é o Deus que permitiu. Olha que interessante, querido. Vocês já pararam para pensar nisso? Que tudo que você passa tem permissão de Deus? Então, quem poderá questionar? Deixa ele falar, segue, toca o barco. É assim que nós temos que ser, queridas. Estão falando mal de você? Segue. Estão tacando pedra porque você está dando fruto. Louva a Deus e glorifica. Vai cair os frutos, você vai dar mais. Amém. Porque em você tem o poder do Espírito Santo. Amém. Sabe? Deixa eu falar. Vamos prosseguir. Olha que ensinamento poderoso aqui na palavra de Deus. Quem poderá? Deixa eles falarem. Mas você está vendo aqui que quando Davi se referia aos sobrinhos, quando eles estavam passando o limite, ô filho de Zeruia. Tipo, você é igualzinho a tua mãe. 2 Samuel 19:21. Então Abissai, filho de Zeruia, disse: Simei amaldiçoou o ungido do Senhor, ele deve ser morto. E Davi respondeu: Que é que vocês têm com isso, filhos de Zeruia? Acaso se tornaram agora meus acusadores? Deve alguém ser morto hoje em Israel? Ou não tenho hoje a garantia de que voltarei a reinar sobre Israel? Então Davi estava sempre ali, corrigindo os sobrinhos impetuosos, né? Os seus filhos de Zeruia. O próprio Jesus, quando Pedro cortou a orelha lá do soldado, Jesus não falou nada, ele só foi lá e botou. Mas Jesus falou assim: até quando eu tenho que aturar vocês, homens de pequena fé? Né? Porque chega uma hora que a gente também, né, dá no limite, né? Até quando eu tenho que aturar? Jesus falou isso para os discípulos, né? Então, olha só, então Davi via isso nos meninos, e nós vamos falar agora sobre cada um deles. Os nomes que a Zeruia deu para os filhos tem a ver com o pai, né? Tem a ver com o pai, presta atenção. Abissai, o nome Abissai em hebraico quer dizer pai é ou pai existe. Porque essa mulher perdeu os filhos, de repente o marido morreu cedo, porque ele não, sei lá, eu tô aqui, isso é coisa minha, tá? Pode não ter sido um bom pai, não sei. Porque nós vamos ver que todos os filhos aqui, olha, Abissai era o pai existe, Joabe é Deus é pai. Deus é pai. Depois tem aqui o Azael, que significa feito por Deus, obra de Deus. Tudo ela coloca Deus no meio, tudo ela coloca a figura do pai no meio. Porque vai ver que mesmo quando o marido era vivo, ele não era um pai presente. Por isso que ela teve que se tornar uma mulher forte. A circunstância te faz, querida. É a circunstância da tua vida que vai te fazer. Ou você se torna uma mulher forte e vai para a luta, ou você morre, entra em depressão, né? Então, qual caminho você quer escolher? Viver ou morrer, né? Então, Abissai, ele era um homem, o nome dele quer dizer o pai existe, né? O pai, meu pai, ou então meu pai é bom, né? Ele estava listado entre os valentes de Davi, sempre foi fiel ao rei, servindo no exército sob o comando do seu irmão Joabe. Joabe era o chefão. A Bíblia fala muito de Joabe. Joabe era o comandante, né? Tá passando aí a série dos reis, vocês vão ver logo logo a figura de Joabe aparecer. Então, todas as façanhas aí desse Abissai tá lá no livro de 2 Samuel, tem vários capítulos. Então, por exemplo, ele era um valente guerreiro. 2 Samuel 23:18. O Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança, matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os 3. Queridas, para segurar uma lança, as lanças eram de ferro, presta atenção. E o cara com uma lança matou 300, ele não matou 1 ou 2, ele não matou meia dúzia, matou 300 homens. Que força era essa deste homem? Né? Um homem criado pela sua mãe, ele não tinha a figura do pai para ele se espelhar. Era a mãe ali, ó, no chicote. Todo dia, né?
Queridas, você é responsável por ensinar, por fazer o caráter do seu filho, por formar o caráter dele. Às vezes a gente passa a mão quando eles fazem coisa errada. Tem mãe que o filho faz coisa errada, esconde o erro do filho na frente do filho. Eu lembro que meus filhos às vezes vinham com borrachinha da escola, o carrinho que não era deles. Eu ia com eles no dia seguinte e falava, de quem que é? Às vezes um falava, achei, né? Ou então, eu peguei do fulano. Então você vai devolver, porque isso não é seu. Né? Às vezes a gente tem que fazer as crianças passarem vergonha mesmo, para nunca mais elas fazerem. E glória a Deus por isso. Eu já contei aqui várias vezes, mas eu tomei uma surra do meu pai, uma surra mesmo, surra. Ele tinha uma pata enorme, eu tinha a mão grande, mas meu pai, a mão dele era o dobro da minha. Ele me pegou pelos 2 pulsos assim, ó. Eu lembro que eu punha a calça jeans uma em cima da outra para descer e para apanhar. Desce que você vai apanhar. Uma surra porque eu menti para ele. Né? Nunca mais, eu odeio mentira até hoje por causa dessa surra que eu levei. Glória a Deus, né? Eu era pequenininha, eu tinha aqui uns 11 anos, 10, sei lá, 10 anos. Então, queridas, é importante a nossa correção, é importante nós sermos duras com os nossos filhos às vezes. Hoje em dia os pais têm medo dos filhos, têm medo de não serem amados. Oi? Eles mandam. Sabe por quê? Porque os pais estão frouxos. Os pais estão carentes e têm medo dos filhos não os amarem. Eles têm medo que os filhos não os amem. Então fazem tudo que os filhos pedem. Não, ele precisa me amar. Se eu bater nele, ele vai me odiar pro resto da vida dele. Que isso, gente? Os pais criam os filhos e os filhos estão vivendo uns monstrinhos, estão se tornando uns demônios, porque pai e mãe não corrigem como deve ser corrigido. Exatamente. Eu não deixei de amar meu pai. Quando meu pai morreu, eu fiquei tão triste, eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Fiz 1 ano de terapia para superar a morte do meu pai. De tão apegada com ele eu era. A surra que eu tomei, queridas, meu pai já foi, né? Ele mandou minha mãe preparar uma banheira de salmoura, pra vocês terem uma ideia. No dia seguinte, eu não fui pra escola, porque as minhas perninhas estavam roxinhas de tanta cintada que eu tomei. Era calor, eu tava de calça comprida. E as meninas, tudo de sainha, que naquela época usava sainha preguiadinha, e eu indo de calça, aquelas calças de lã que grudavam assim nos machucados. Eu não conseguia nem andar direito. Mas... que horror! Hoje em dia você fala isso? Nossa, você devia ser denunciado. Vai preso. Glória a Deus que hoje eu me tornei uma pessoa correta por causa dessa surra que eu levei. E se meu pai tivesse rido da minha cara e falado, porque ele mandou eu fazer eu pedi um dinheiro, era 10 uma moeda, 10 reais. A moeda da época eu não lembro. Era 10. E aí... eu falava, eu tenho que dar, ele me deu 10, eu tinha que pagar 6 na caixinha que eu tava fazendo pro Dia das Mães. E aí eu via todo mundo lá na cantina, comprando e sorvete, não sei o que, eu não vim com a caixinha, gastei tudo no recreio. Tomei sorvete, me lambuzei. Meu pai, cadê a caixinha? Aí eu comecei a inventar. Aí ele falou assim, cadê o troco? Me dá o troco então. Não, porque foi 10. Sabe aquela enrolação? Você tá mentindo. E no carro, você tá mentindo, quando chegar em casa você vai apanhar. Nossa, aí o frio sobe, desce, você não sente as pernas, a alma sai do corpo e volta 10 vezes, né? Você fica assim, ai meu Deus. Mas foi dito e feito. Eu cheguei em casa, porque eu sou a última, eu sou a 7ª filha, né? E eu via meus irmãos apanhando. Eles faziam fila. E aí eu subi correndo pro meu quarto e comecei a botar calça, uma em cima da outra. Desce! E eu falei, ai meu Deus, vai sobrar. Eu nunca tinha apanhado assim, né? Eu morria de medo dele. Então, eu era boazinha, eu era quietinha. Eu falava, meu Deus, ai. E a mentira já faz parte da gente. A gente nasce com a semente do mal. Se meu pai tivesse me acobertado, eu ia ser uma malandra hoje. Mas essa surra me ensinou, queridas. Então hoje eu odeio mentira, eu odeio coisa errada, né? Se você me emprestar o dinheiro, eu não descanso enquanto eu não te pagar. Assim, eu não peço emprestado, mas se alguém me dá alguma coisa emprestada, eu não descanso até devolver para a pessoa. Eu sou assim, por causa dessa surra que eu tomei. Caráter bom, né? Essa surra formou meu caráter. Então, queridas, é assim. Este homem matou 300 com a lança dele, era valente. 1 Crônicas 18:12. Abissai, filho de Zeruia, derrotou 18.000 edomitas no Vale de Sal. Meu Deus, 18.000 o cara derrotou.
Ele era um super-homem. Esses heróizinhos de história em quadrinho não é nada. Isso aqui realmente existiu, gente. Existiu. Sansão que derrubou as colunas do templo, existiu. Davi que rasgou o leão no meio, existiu. Abissai queria matar Saul, mas Davi não deixou, né? Então, lembra que Davi vivia fugindo de Saul e tal? Então, Abissai foi um daqueles que falou, ó, ele tá lá, ó, tá dormindo, agora me deixa que eu vou lá e cravar a lança nesse homem. Aí você assume o trono. E Davi, você tá louco? Longe de mim, né? Tocar no ungido do Senhor. Tá lá em 1 Samuel, capítulo 26. Lá no versículo 8. Então disse Abissai a Davi, Deus te entregou hoje nas mãos do teu inimigo, Saul, né? Deixa-me, pois, agora encravá-lo com a lança de uma vez na terra, e não ferirei segunda vez. E disse Davi a Abissai, nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Então Davi estava sempre ensinando os sobrinhos impetuosos, né? 1 Samuel 26. Um homem estava provocando o rei e dizendo que ele usurpou o trono de Saul. E Abissai parte para cima dele, né? Isso aí a gente já leu lá em cima, né? Quem é esse que é o morto, né? Que está te amaldiçoando. Ele socorreu Davi quando Isbibenob, olha que nome, hein, gente? Próximo filho aí, ó, Isbibenob. Ah, Isbibenob, que lindinho. Procurava feri-lo com a sua lança. Então, ele escudava Davi. Está lá em 2 Samuel 21, do 15 ao 17. Vamos acelerar aqui. Vamos falar agora. Eu vou deixar Joabe por último. Vamos falar agora de Azael. Cadê Azael? Azael significa Deus fez, feito por Deus. O nome Azael tem raízes hebraicas, isso significa Deus fez. O outro filho de Zeruia era notável pela sua ligeireza e valor. Ele era um cara rápido. Sabe o The Flash? Era ele, né? Serviu o exército de Davi e sofreu morte precoce. Ele era jovem quando ele morreu. Quando ele estava perseguindo Abner, né? Quem está assistindo a novela aí está vendo Abner, né? Que era o capitão do exército de Saul e virou o capitão do exército de Davi também, mais pra frente. E olha só, 2 Samuel, capítulo 2, do 18 ao 23, estavam lá Joabe, Abissai e Azael, os 3 filhos de Zeruia, queridas, 25 vezes, toda vez que eles eram citados, os 3 filhos de Zeruia. Fulano, filho de Zeruia. E Azael que corria como uma gazela em terreno plano, né? O bichinho tinha fogo no pé. E Azael perseguiu a Abner e não se desviou de trás de Abner, nem para a direita e nem para a esquerda. Abner estava no carro, sendo puxado, e ele correndo atrás. E Abner, olhando para trás, perguntou, és tu, Azael? E ele falou, eu sou. Então lhe disse Abner, desvia para a direita ou para a esquerda e lança a mão dos teus moços e toma os teus despojos. Porém, Azael não quis desviar de trás dele. Azael queria matar Abner. Então Abner tornou a dizer a Azael, desvia-te de trás de mim, porque em eu de te ferir e dar contigo em terra, e como levantaria eu o meu rosto diante de Joabe, teu irmão? Porém, não querendo ele se desviar, Abner o feriu com a ponta da lança pela 5ª costela, e a lança lhe saiu por detrás, e caiu e morreu naquele mesmo lugar. E sucedeu que todos os que chegavam ao lugar onde Azael caiu e morreu paravam. Para você ver como ele era persistente, como ele tinha a cabecinha dura, ele era firme no propósito. Ele queria matar Abner por uma situação lá, que eu vou demorar 3 horas para falar isso para vocês, mas ele queria se vingar de Abner, e aí ele traspassou, ele correu até atingir o alvo dele, que era Abner. 2 Samuel 2,32 diz que Azael foi sepultado na sepultura de seu pai. Então aqui está a prova de que Zeruia foi uma mulher viúva, né? Então, sepultar na sepultura de seu pai, que estava em Belém, e Joabe e seus homens caminharam toda aquela noite e amanheceu os dias em Hebron, enfim. Então, os filhos de Zeruia, aí tem Joabe, né? Joabe também, que era o comandante do exército de Davi, né? O nome dele é Deus é Pai, e era o segundo dos irmãos e o mais importante dos 3, foi um destemido e mais valente comandante. 1 Crônicas 11:6. Naquele dia, Davi tinha dito, o primeiro a atacar os jebuseus se tornará o comandante do exército. E Joabe, filho de Zeruia, foi o primeiro e por isso recebeu o comando dos exércitos. Então,
Ele era valente, ele era corajoso, ele era destemido e era também sanguinário. Ele queria fama, ele queria glória, ele queria o poder, mas ele estava sempre fiel a Davi, o seu tio, né? E também ele era astuto e traidor. A sua espada matou Abner, o ex-comandante de Isbosete, e Absalão, seu primo, filho de Davi, e Amasa, também comandante do exército do rei. Absalão, filho de Davi, se rebelou contra o pai, queria o lugar dele. Quem que foi matar Absalão? Joabe. 2 Samuel 3:27, voltando pois Abner a Hebron, Joabe o levou à parte, à entrada da porta, para lhe falar em segredo, e feriu-o ali pela quinta costela, e morreu por causa do sangue de Azael, seu irmão. Então ele foi vingar, lembra que Azael foi ferido na quinta costela e a espada atravessou? Pois Joabe fez igualzinho o que ele fez com o irmão, ele fez com... Então assim, uma pessoa que não pensa, ele não levou em consideração que o irmão dele, o Abissai, saiu correndo, né? O Azael, desculpa, saiu correndo atrás de Joabe, e Joabe falou, sai daqui, Azael, Abner, sai daqui que eu não quero te matar. Então, assim, uma pessoa impetuosa. Isso tudo que ele reflete, impulsiva, reflete o caráter da mãe. Você sabia que a tua ansiedade passa pro teu filho? Sim. Passa. Uma mãe ansiosa gera filhos ansiosos. Então, com certeza, a Zeruia era muito ansiosa. Davi o quis punir por seus atos traiçoeiros contra os seus comandantes. E Absalão manifestou essa sua vontade a Salomão, quando estava na agonia da sua morte. 1 Reis 2:5. Davi fala assim, você sabe muito bem que Joabe, filho de Zeruia, me fez. Davi se referindo ao sobrinho, Joabe, filho de Zeruia, aquela lá, me fez. E o que fez com os dois comandantes do exército de Israel, Abner e Amasa? Ele os matou derramando sangue em tempos de paz. Agiu como se estivesse em guerra. E com aquele sangue manchou seu cinto e as suas sandálias. Davi, ele tinha consciência. Davi foi levantado por Deus para matar os inimigos, não matar o seu povo. Olha só a sabedoria de Davi. Joabe matou pessoas em tempos de paz. Matou do seu próprio povo, né? Então, aí... Em 1 Reis, capítulo 2, do 29 ao 34, quando Davi já estava para morrer, ele chama Salomão, que seria o futuro rei, e fala para ele, eu quero que você se vingue, né? Eu quero que você mate a Joabe, porque ele tem derramado sangue inocente. O ímpeto dele está destruindo tudo aqui dentro. Sim. O jeito violento dele. E foi assim que Salomão fez, mandou matar Joabe. E Joabe morreu segurando a ponta do altar. Porque existia uma lei lá que quando a pessoa pedisse clemência, misericórdia, tinha que tocar na ponta do altar para receber o perdão. Mas mesmo assim ele não recebeu o perdão. Porque ele estava derramando sangue inocente em tempos de paz. Olha que coisa. Olha que coisa, queridos. Então Deus te chama, Efésios capítulo 6 diz o seguinte, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades. Que ensinamento que nós temos aqui? A nossa guerra não é contra as pessoas, não é contra a sua sogra, o seu marido, o seu filho, a sua prima, a sua cunhada. A tua luta é contra demônios que agem na vida deles para te magoar, para te ferir. Então, querida, a tua luta é oração. É na oração que você vence guerra, que você vence batalha. Você tem que matar os demônios que estão usando essas circunstâncias, essas situações. Você não tem que matar as pessoas. Vocês estão entendendo o ensinamento aqui? Davi falando, você está derramando sangue em tempos de paz. Não pode ser assim. Nós não podemos derramar sangue em tempo de paz, queridos. Nós fomos chamadas por Jesus para sermos pacificadores. Amém. Pacificadoras. Então nós temos que ir, levar o evangelho, falar do amor de Cristo. E se alguma coisa acontece conosco, nós temos que orar por essa pessoa. Por isso que Jesus fala, ore pelos teus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. Ame os seus inimigos. Meu Deus, amar meu inimigo, amar aquela pessoa que está querendo o meu mal. Sim, porque a tua luta não é contra ela. Exatamente. A tua luta não é contra essa pessoa. A tua luta é contra os demônios que atingem. Vocês estão entendendo, queridos? Davi foi chamado para a guerra para matar inimigo, não para matar pessoas. E Joabe, filho de Zeruia,
estava fazendo tudo ao contrário. O ímpeto dele estava estragando tudo. Muitas vezes nós estragamos tudo por causa da nossa ansiedade, por causa do nosso ímpeto, do nosso jeito explosivo, por causa da nossa raiva, nosso desejo de vingança. Não podemos ser os filhos de Zeruia. Amém, querido? Então, eles são o reflexo do caráter da sua mãe. Ela teve que criar seus filhos num tempo hostil, num tempo de guerra. Então ela teve que criar seus filhos para ser macho, para ser homem, né? Ela não brincou, deixa eu brincar de casinha, porque não sei o quê. Não, de bonequinha, não, vai ser homem mesmo, né? Não é fácil criar filho com o pai, né? Então, eu acho que eu chego a essa conclusão lendo toda essa história. Ele deve ter morrido cedo, não deve ter sido um pai presente. Então ela assumiu o comando ali, falou, não vou deixar a peteca cair, não. Então a circunstância faz você, querida. Às vezes a gente tem que tomar certas atitudes por causa do que a gente está vivendo. E nós somos julgadas, criticadas por isso, né? Hoje em dia, as pessoas julgam, mas o filho dela, não sei o quê, não é fácil, queridas. E muitas vezes você dá o sangue pelos teus filhos, você faz tudo por eles e tem sempre um que está desviada, que faz uma besteira. E muitas vezes até com eles adultos você tem que ser dura com eles. Tem que ser. Até eles casados, você tem que chamar na chincha e falar, escuta, você tá louco? Longe da mulher. Né? Às vezes a gente tem que dar umas, né? Então, a mãe, queridas, é uma figura forte dentro de casa. Os teus filhos vão carregar a tua marca pro resto da vida deles. Sim. Principalmente o homem. Porque a mãe, o filho se espelha no pai e tudo, tem o exemplo, a força, blá, blá, blá. Mas o que uma mãe fala dentro de casa é lei. É lei. Olha lá o que você vai falar para os teus filhos. Tem mãe que ensina a filho a ser vingativo. Tem mãe que ensina a filho a ser rancoroso, amargurado. Tem mãe que ensina a filho a roubar. Tem mãe que... existe o chefe de quadrilha, senhorinhas, né? Vovozinhas. É a mãe que está lá ensinando. Tem mãe que acoberta o erro do filho e depois reclama porque o filho virou ladrão. Reclama porque o filho sai por aí dando golpe. Porque aprendeu com a mãe. Porque um dia, quando era pequena, ela acobertou. Falou, mamãe vai me acobertar. Cuidado, queridos. Então a mãe é uma figura forte. Nós temos que buscar a sabedoria aqui na palavra de Deus. Amém. Você que é mãe, você que é líder. A vida não é mais só sua. Você não vive mais para você. A partir do momento que você gera, preste muita atenção no que eu vou te falar. A partir do momento que você está gerando, que você está colocando frutos neste mundo, você é responsável por eles. Por tudo aquilo que você fala, por tudo aquilo que você diz, você vai colher, é teu fruto. Você tem uma responsabilidade muito forte, então você tem que buscar em Deus essa responsabilidade. Em Deus, você não é mais sozinha. Você não vive mais só para você. Você vive para aquele fruto. Você tem que negar a si mesmo para que aquele fruto cresça. Você tem que parar de pensar na tua boa vida, nas tuas coisas, porque filho exige de mãe. Quem mandou você botar filho no mundo? Você bota filho no mundo para largar ele por aí, para entregar na mão de babá, na mão da escola? Não, é responsabilidade tua. Tem gente que dá a sorte de arrumar uma bela uma babá cristã, nossa, né, e tal. Antigamente tinha umas negonas nas boas. Agora, graças a Deus que a gente tem uma pessoa que ajuda muito minha nora lá, glória a Deus por isso. É uma pessoa cristã do Senhor. Mas hoje em dia tem mãe que arruma qualquer coisa aí, põe dentro de casa para criar seu filho. Larga lá e depois vai ver a consequência. Cadê? Não, o filho é responsável. A partir do momento que você botou filho no mundo, você tem que criar. Vai ter que sacrificar alguma coisa. Porque tem mãe hoje em dia, a mulherada quer fazer tudo. Quer trabalhar, quer criar filho, quer fazer isso, quer fazer... lógico que tem mãe que precisa. Tem mãe que é como Zeruia, tem que trabalhar e dar o sangue e tal. Mas quando você busca em Deus a direção, o Senhor abre portas para você. Ele põe pessoas do Senhor para cuidar dos seus filhos. Ele te ajuda. Mas a responsabilidade é da mãe, não é nem da avó, não é nem do avô, é da mãe, do pai, a mãe que educa. Então, a gente tem que ensinar para os filhos. Eu sempre fico com os meus netinhos, brinco com eles e tal, mas quando acontece alguma coisa, eu vou falar com a mãe. Falar, tá acontecendo isso, né? A responsabilidade é sua.
A avó é mãe com açúcar. A avó brinca, baba, leva no shopping, troca a fralda, faz dormir, beija, mas na hora da encrenca, ó, toma que o filho é teu, né? É a tua responsabilidade de criar. Não é a avó que educa, né? Isso eu tenho bem na minha... Nem é, né? Então, porque às vezes a gente acaba interferindo. Eu lembro que eu brigava com meu pai, porque ele não deixava eu bater nos meninos. Aí eu ficava aquela briga. Quem é você? Você batia em mim, eu vou bater sim, só por cima do meu cadáver. Né? Pode, né? Porque os filhos ficam divididos. Aí vai correr pro avô, né? Então, tudo inseguro. É tudo inseguro. Então, por necessidade, essa mulher criou eles com essa extrema valentia. Então, queridas, a gente tem que ver, a gente tem que procurar o equilíbrio nas nossas vidas. E o único lugar que você encontra equilíbrio está aqui, ó. Equilíbrio na educação, equilíbrio na vida, equilíbrio para tudo. Tudo você encontra na palavra. O Senhor é aquele que te dá domínio próprio. Você quer ter equilíbrio, você precisa desse fruto no Espírito em você. O fruto do domínio próprio. Para você se controlar diante das circunstâncias da vida, né? Que muitas vezes você é abalada nas estruturas, mas o domínio próprio, que é o Espírito Santo, através da leitura dessa palavra. É o que eu falo para vocês. É importante a gente buscar comunhão? Sim. É importante a gente buscar o Deus na oração, fazer campanha. Nossa, faz campanha daqui, faz campanha dali, mas se você não ler essa palavra, se você não estudar, não adianta nada. Você vai fazer campanha, mas vai ser mais um ali. E para finalizar, Tito capítulo 2, do 3 ao 5, diz assim, hoje a gente atrasou um pouquinho, porque nós começamos atrasado aqui também, mas já estamos acabando. Tivemos probleminhas aqui de conexão. Tito capítulo 2, do 3 ao 5. Quanto às mulheres idosas, mulher idosa naquela época já era de 40 para cima, tá? Que elas casavam cedo, né? Hoje a gente com 60 tá jovem. Naquela época elas já eram consideradas idosas quando já tinham filhos e tal. Elas já eram avós também cedo, né? Então, quantas mulheres idosas, ou seja, as maduras, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, sabe aquela fofoquinha, né? Vamos lá, né? Vamos falar mal dos outros. Não escravizadas a muito vinho, uau, né? Tem mulher que gosta, né? Porque o vinho te deixa fora de si, né? O vinho te deixa, né? E você acaba fazendo besteira. E querida, isso é científico. A mulher idosa, o cérebro começa a diminuir, os homens, né? O ser humano. O cérebro, ele começa a diminuir. E a primeira parte do cérebro é a demência, a chamada demência. A primeira parte do cérebro, isso o médico me falou, porque minha mãe, eu cuidei dela, né? Ela não teve Alzheimer, ela teve a demência, que é a idade, ela tinha 90 anos. Então, ele falou assim, a primeira parte a ser afetada quando o cérebro diminui é a parte do pudor. Por isso que a gente, quando vai ficando mais velho, a gente tem mais vergonha de nada. Fala que tá na cabeça, fala que dá na telha, ofendeu, não tô nem aí. Então, eu lembro que minha mãe fazia umas coisas que eu ficava, meu Deus, porque o cérebro diminui e tá aqui atrás, a parte do pudor, ela é a primeira a ser afetada, enfim. Então, quando você bebe muito vinho, meu Deus do céu, uma mulher idosa com muito vinho na cabeça, o que essa mulher vai falar, né? Então, olha lá, sejam mestras do bem, ou seja, aquelas mulheres que ensinam a fazer o bem, mestras do bem, a fim de instruir. Ele está falando aqui de mulher para ensinar. Querido, você que tem mais idade, você que tem acima de 40 anos, a tua responsabilidade é ensinar os mais jovens. A fim de instruírem os jovens, as jovens recém-casadas, a amarem ao marido e aos filhos, a serem sensatas. E hoje em dia eu vejo muita mulher falando assim. Eu lembro que uma vez, eu já contei isso aqui, eu era recém-convertida de verdade. Eu estava começando um grupo em casa e foi uma mulher lá pedir conselho. Foi uma mulher com uma mais jovem. A mais jovem disse que o marido, ela casou, ela tinha 25, o marido 50. E aí eles eram apaixonados e tiveram filhos, e o marido deu tudo para ela. E ele já estava idoso e com doente.
e ela não aguentava mais ele, porque ele virou grosseiro, porque ele virou isso, porque e ele estava sem dinheiro, ele faliu, quebrou. Ele quebrou. Aí, por causa dele ter quebrado, o amor acabou, né? A paixão foi embora. E aí a senhora que estava com ela, que era a companheira de trabalho lá, que levou ela em casa, falando, né? Aí ela falou assim, eu tô apaixonada por um rapaz, e não sei o que lá, e tá. Aí a mulher ainda falou assim, eu falei pra ela, sabe? Que ela podia ficar com ele, né? Coitado. Mas ela podia ter um casinho dela, não sei o que. Olha, gente, eu tinha 36 anos na época. Sabe o que eu falei pra ela? Eu falei, olha, é o seguinte, quando você estava jovem, ele te deu tudo, né? Do bom e do melhor. Agora que ele está no fim da vida doente, você vai fazer isso com ele? Eu falei, você gostaria que fizesse isso com você? Então não faça isso com ele. Aí conversamos, tudo, ela aceitou Jesus, aí ela nunca mais voltou, né? Claro. Enfim. Mas o que eu falo é assim, a senhora que estava com ela, né? Dando conselho para ela ficar com o amante e com o marido. Misericórdia, né, gente? Então, olha só, a serem sensatas, equilibradas, honestas, andar na verdade, boas donas de casa. Como anda a sua casa, minha irmã? Arrumou a sua cama hoje? Já passou um paninho? Já lavou a louça da cozinha? Boas donas de casa. Queridas, a gente tem que ser lembrada pelos nossos filhos como, ai, que saudade da comida da minha mãe. Ai, que saudade do cheirinho da minha casa. O cheirinho da minha caminha arrumada. Não é verdade? Boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Amém. Amém? Ou seja, a palavra de Deus pode ser difamada se você não der exemplo. E eu grifei aqui, palavra de Deus não ser difamada, tudo a ver com Provérbios, que nós lemos, que a criança que é mal criada, ela envergonha a sua mãe. Tá entendendo? Sim. Você que é líder, você vai ser envergonhado. Verdade. Lá na igreja a gente tem grupos de discipulado, né? Então a gente pergunta, quem é o líder dessa pessoa? Quem é o líder dessa pessoa? Só podia ser aquele líder lá, né? Né? Por quê? Porque a líder é uma mãe. Referência. É uma referência como mãe. É mãe, tá vendo? Não é? Então, queridas, para que a palavra de Deus não seja difamada, você tem que ter todo esse proceder. Amém, amadas? Então, os filhos que ela criou foram homens de renome, homens de guerra, homens de Davi. Tiveram lá os seus defeitos? Tiveram. Ela teve os seus problemas para criar seus filhos? Muitos. É como o nome dela. Ela foi moída para que saísse a fragrância. A fragrância foi que ela criou 3 homens fiéis ao rei Davi. Mostraram o caráter dessa mulher. Mostraram que ela era uma mulher forte, uma mulher às vezes impetuosa e vingativa, muitas vezes, enfim. O que eu quero passar para vocês é que nós passamos o nosso caráter passa para os nossos filhos. Então, cuidado, vamos buscar em Deus, vamos buscar na palavra de Deus, ensinar o melhor para os nossos filhos. Muitas vezes a gente tem vontade de se vingar, sim. Tem vontade de chegar lá e, né? Mas a gente não pode demonstrar isso para os nossos filhos. Cuidado quando você fala mal dos pastores. Quando você começar a falar mal dos pastores para os seus filhos. Às vezes dá vontade, né? Fala, tem pastor lá. Mas cuidado, porque tem muito filho hoje desviado da igreja, porque viu pai e mãe falando mal de pastor na mesa, sentado ali. Então eu vou fazer o que lá naquela igreja, se nem os pastores dão um bom exemplo, né? O nosso papel é cobrir a nossa igreja. O nosso papel é ensinar os nossos filhos e os nossos liderados. Tá passando perrengue na igreja, tá passando por problema entre você e Deus, vai se reconciliar com Deus, ou vai falar com o teu pastor para resolver esse problema. Mas não fica disseminando coisa, não fica aí falando, porque você pode rachar uma igreja. Isso vai envergonhar a tua igreja, vai envergonhar o teu pastor, a tua líder. E vai envergonhar você também. Amém? Espera aí que meu celular ele tá ouvindo que não deve. Então, queridas, é isso que eu quero falar para vocês nessa manhã. Que você seja conhecida por ter filhos abençoados,
por ter filhos que só te dão orgulho de serem o que eles são. Que você seja conhecida pelos teus frutos. Davi falava, eu e os filhos de Zeruia. Aqueles homens, né? Meu Deus do céu. Mas que você seja conhecida pelos teus frutos. Não só os teus filhos gerados no teu ventre, mas frutos mesmo. Como é a casa da Mariazinha? A casa dela é cheirosa, a casa dela é gostosa de entrar. Como é que é o trabalho dela? Ela é uma boa funcionária? Puxa vida, ela é fiel, é a primeira a chegar, a última a sair. Como a Mariazinha é de mãe, né? Nossa, Mariazinha é uma mãe exemplar, né? Tudo educado. Você já foi lá, como é que ela te recebeu na casa dela? Ai, a comida dela é maravilhosa, né? Como é que ela é no relacionamento com as pessoas? Sempre pacífica, sempre mansa, né? Sempre disposta a ouvir. É esse o fruto que Deus quer de você, querida. Amém? Amém. Que você não seja conhecida como a Zeruia, a mãe daqueles 3 terrores, né? Mas que você seja conhecida como uma mulher de Deus, uma pacificadora. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Pai querido e amado, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus tão bom para nós. O Senhor nos ensina, Senhor, nos ensina, Pai, em todo tempo, Senhor, nós estamos aprendendo. E eu peço nessa manhã que o Senhor abra os nossos olhos, os nossos ouvidos, os olhos do nosso coração, para que possamos entender a tua boa, perfeita e agradável vontade todos os dias da nossa vida, Senhor. Ó Deus, eu peço, Senhor, que o Senhor mostre para nós aonde formos errar, se estivermos fazendo algo errado, Senhor, com os nossos frutos, nossos filhos, que o Senhor desperte o nosso pensamento, Senhor, para que nós possamos nos arrepender e nos reconciliar contigo, papai, em nome de Jesus. Que nós sejamos conhecidas como mulheres que honraram ao Senhor, que temeram ao Senhor, que estiveram sempre aos teus pés, ó Deus. Senhor, abençoa-nos, Senhor, guarda-nos, Senhor. Ó Deus, livra-nos, Senhor, de todos os males. Livra-nos, Senhor, da influência deste mundo, Senhor. Dá-nos força para vencermos as trevas, Pai. Em nome do Senhor Jesus eu oro. E que essa palavra que foi hoje aqui compartilhada possa ir para lugares, Senhor, e alcançar pessoas, Senhor, e tocar os corações, para que sejamos boas mães, boas líderes, Senhor, boas mulheres, Senhor, que sejam lembradas pelos seus atos que vêm do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoe todos que estão me ouvindo, abençoe a todos que vão ouvir essa palavra, que ela gere frutos, Senhor, sobre frutos, Senhor, que elas colham 30, 60, 100 por 1, em nome de Jesus. Amém.